Uma boa noite aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. E abra a sua Bíblia, você que trouxe lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1. É lá que o Senhor Jesus quer falar conosco nessa noite. Amém, irmãos? Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar essa noite. Lá diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aqui nós vamos dar uma paradinha. Jericó era uma cidade que era uma das principais alfândegas que tinha ali. As mercadorias, elas vinham do Oriente, uma cidade rica, uma cidade também conhecida como a cidade da essência, uma cidade do bálsamo. E é uma cidade assim de muitos mercadores entravam e saíam bem, uma cidade bem movimentada. E ali em Jericó tinha um império romano, César era o imperador, e ali todos os impostos e tudo que tinha de arrecadação daquela cidade ia para os bolsos do imperador romano, o César. E ele fez um acordo, César, o imperador, fez um acordo com seus funcionários publicanos. Ali tinha funcionários publicanos, mas muitos dos funcionários publicanos, eles entravam em acordo para levar dinheiro por fora dali. Mas eles eram funcionários de César, mas muitos dali não eram romanos, eram judeus. E eles ganhavam para cobrar impostos daquele povo. E ali a cidade era uma corrupção só. Aqueles funcionários publicanos, todo mundo odiava eles, todo mundo. Se quisesse brigar, era só dizer: ô publicano, e ele já gritava: publicano não, hein? Publicano não, hein? Ele já era como se estivesse ofendendo a nossa mãe. Eram funcionários corruptos, ladrões. E no meio de todos esses funcionários ali, tinha o chefe deles, que se chamava Zaqueu. E esses funcionários, eles ganhavam para cobrar os impostos. Como não existia computador naquela época, tinha alfândega. E quem não pagasse na alfândega, eles batiam de porta em porta cobrando. Então esses judeus cobravam do próprio povo judeu também, porque funcionários publicanos, muitos eram judeus. E aí eles olhavam pela aparência da pessoa. Se a pessoa tinha uma aparência de rico, bem vestida, bem trajado, casas boas, eles cobravam mais. Se eles olhavam a aparência que era mal trajado, a casa ruim, não tinha bens, eles cobravam menos. Mas tanto para os ricos como para os pobres, o imposto era muito, mas muito alto, muito caro. E aí eles iam, já chegavam às portas lá, cobrando, chegava lá, eles já chegavam dizendo que o romano, que o imperador, que o César, havia aumentado os impostos. E daí eles cobravam, digamos assim, 4 dracmas daquela pessoa ali. Eles iam, chegavam lá e entregavam para o chefe, o arrecadador, que ele arrecadava todos os impostos para levar para o imperador.
chegava lá, ele não entregava 4 dracmas, ele entregava 2. Então uns roubavam dos outros. Eu estava estudando essa palavra e analisando que Deus naquela época não mudou muita coisa agora. Aqui também agora uns roubam dos outros. Como tem corrupto, como tinha naquela época. E aí eles iam lá e pegavam e diziam, o imperador mandou tu pagar, me daqui 4 dracmas. E não era 4. Quando chegava lá no Zaqueu para entregar, ele entregava 2 ele já embolsava. E o que acontecia? Se a pessoa não pudesse pagar, tem alguém na porta, se a pessoa não pudesse pagar aqueles impostos, eles, como Zaqueu era funcionário direto do imperador romano, então o que acontecia? Ele simplesmente, ele era assim, com os soldados dos exércitos, eles levavam os soldados lá e davam ordem para os soldados, se tu não pagasse, no caso eles não pagassem o imposto, eles seriam preso e vendido como escravo. Então eles eram coagidos, tu tinha que pagar o imposto de qualquer maneira. Zaqueu, ele era um homem odiado por todos. As pessoas não olhavam para ele quase não saía na cidade, aonde ele se escondia um pouco era dentro da alfândega. A casa dele era um pouco mais retirada de Jericó, mansões, rica. Eles serviam o Deus Mamon, que o Deus Mamon é o Deus do dinheiro, era o que eles serviam, eles só pensavam em riqueza, em dinheiro, explorar o povo, só para isso que eles pensavam. Mas Zaqueu ouviu falar que Jesus ia chegar até aquela cidade. Daí Zaqueu disse assim, olha, vocês tomem conta aí da alfândega, porque eu soube que Jesus vai entrar na cidade. E Zaqueu disse assim, eu quero muito ver Jesus. Falam tanto de Jesus, eu quero muito conhecer Jesus. Vocês tomem conta aí da alfândega, que eu vou ver Jesus. E Jesus entrou na cidade e atravessou para o outro lado da rua. E Zaqueu, ele estava assim, determinado a ver Jesus, a conhecer Jesus. Ele era um homem de baixa estatura, a palavra de Deus diz. E ele chegava pela esquerda e não conseguia entrar, chegava pela direita e não conseguia entrar. É claro, né, irmãos, que aquelas multidão, aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas, não iam nem dar uma brecha para ele entrar, odiavam ele. Certo? Pensava assim, o que esse ladrão, esse corrupto está fazendo aqui? De atrás para estar aqui na multidão, de atrás de Jesus, um ladrão desse, eles não ajudavam mesmo. E ele rodeou tudo e era muita gente. E ele não conseguia ver onde estava Jesus naquele povo, porque um pouquinho antes, a palavra fala que Jesus tinha feito um milagre ali e curado o cego Bartimeu. Aquela multidão que estava ali, que viu a cura do cego, todos acompanhavam e muito mais. Então os apóstolos, eles faziam um círculo em volta de Jesus para ninguém machucar e iam caminhando. E Zaqueu pensou e tentou de todas as formas e não conseguiu ver Jesus, nem chegar perto, não tinha como. E ele pensou assim, lá na frente tem uma árvore grande. Se eu correr bastante e subir naquela árvore, eu vou conseguir ver Jesus, eu vou conseguir conhecer Jesus e ver. E foi o que ele fez, irmãos. Ele correu com todas as suas forças, suas pernas eram curtinhas. A palavra de Deus diz que ele era baixinho. Então Lucas, que escreveu, nem disse
a altura, para não ofender ninguém, mas era baixo, muito baixo. Vê que o povo estava e não conseguia. E ele correu e se esforçou, e aquela figueira era brava, ruim de subir. Diz que hoje em Jericó tem uma figueira que eles dizem que é a figueira de Zaqueu. Claro que não é, né? Não vai ficar 2000 anos lá, mas diz que é igual a figueira que Zaqueu subiu em Jericó. E ele se esforçou, porque ele queria conhecer Jesus, porque ele queria ver Jesus, irmãos. E ele foi e lutou, e subiu aquela figueira, e sentou num galho. Pensa numa pessoa feliz, era ele que conseguiu subir naquele galho. Imagina, irmãos, um homem bem conceituado na cidade, um homem rico, um homem de posses, subindo, trepado em cima de uma figueira, feito guri, feito louco, mas foi o que ele fez. Ele se esforçou para ver Jesus, para conhecer Jesus, porque era só o que ele queria no momento. E ele ficou em cima da figueira, e os estudos dizem que Jesus atravessou e foi andando em direção à figueira, e de lá ele olhava de cima e via aqueles homens cercando ele, e ele no meio. Ah, aquele lá é Jesus, aquele é Jesus, porque só ele no meio dali daquele círculo, e ele foi prestando atenção em Jesus. E o Senhor Jesus foi e ficou debaixo da figueira que ele estava. Quando Jesus ficou debaixo ali, ensinando, ele ficou ali analisando. Ele viu que Jesus era um homem diferente, que Jesus tinha algo que os outros não tinham, que Jesus tinha um olhar de luz, uma fala calma, tranquila, que parecia um homem santo, um homem bom, um homem puro. E ele foi analisando. E Jesus, quando viu que ele estava em cima da figueira, e ele analisando Jesus olhou para cima assim e abriu aquele sorriso para Zaqueu. E Zaqueu ficou assim, estarrecido, parado, assim, não sabia o que fazia de tanta felicidade. Jesus olhou para ele, não como um ladrão, como um corrupto. Jesus olhou para ele como olhava para qualquer um. E Zaqueu ficou ali prestando atenção em Jesus. E Jesus olhou bem para ele e disse: Zaqueu, desce já dessa árvore, porque hoje me convém posar na tua casa. E Zaqueu disse: como é que esse homem sabe meu nome? E se Jesus chamou Zaqueu pelo nome, com certeza Jesus conhecia Zaqueu e sabia quem ele era. Talvez fosse a última vez que Jesus fosse passar ali em Jericó antes de ir para a cruz. E Zaqueu ficou assim, honrado, feliz, porque no meio de toda aquela multidão, Jesus escolheu ele para pousar. Mas quando Jesus olhou lá para cima daquela figueira brava e viu Zaqueu lá, Jesus olhou assim: esse fruto está madurinho, pronto para ser colhido. Jesus, ele é o único que pode ler a nossa mente, o único que pode ver o que se passa em nosso coração. Jesus viu o esforço que Zaqueu fez, a altura que ele era e a altura da árvore que ele subiu. Jesus olhou na hora e disse: hoje eu vou posar na tua casa, Zaqueu. E ele desceu. A minha Bíblia que está lá em casa diz que ele desceu gostoso, mas outros diz que desceu alegre, feliz, contente. Cada Bíblia tem um, mas sempre feliz. Zaqueu se sentiu honrado. Nossa, Jesus querer pousar na minha casa. E aquele povo ali embaixo, quer ver? Vamos ler no 6. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto,
murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então aquele povo se revoltou. Tinha muitos lugares para Zaqueu posar, porque Jesus ia posar ali na casa de Zaqueu. Tinha muitos lugares para Jesus passar a noite, pernoitar ali. Ia logo na casa de Zaqueu, um pecador, o mais ladrão de todo ladrão. Aquele povo se revoltou, aquele povo murmurava, falava, reclamava. Mas diz ali no 8, ó: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Por que será que Zaqueu disse isso? Nós vamos deixar marcado essa página aqui e vamos lá para o segundo livro da Bíblia, que é Êxodo 21. Lá nós vamos ver por que Zaqueu disse isso. Êxodo 21. Êxodo 22, perdão. Êxodo 22. Vamos ver o porquê de Zaqueu dizer isso. Quando todo mundo achar, nós vamos ler. Êxodo 22. Lá diz assim, ó. Achou, irmã Regina? Êxodo 22. Capítulo 1. Lá diz assim, ó: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se um ladrão for achado roubando e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Então Zaqueu, ele simplesmente queria dizer assim, ó: Jesus, eu não sou ladrão, eu sou mais que ladrão. Ele estava se considerando mais que ladrão. E ainda diz assim, ó, quer ver? No 22 também fala assim, ó. Diz assim também, quer ver? No capítulo, no 3. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue, e o ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Zaqueu simplesmente ele era considerado mais ladrão que todos ali. E o certo seria ele devolver metade, mas ele já queria dar metade de tudo para os pobres e já queria ali ressarcir aquelas pessoas 4 vezes mais. Ele viu que o Deus que ele estava servindo antes trazia só tristeza, angústia, era julgado pelos outros, os outros odiavam ele. Ele não queria mais servir o Deus do mamon, que é o Deus do dinheiro. Ele ia servir a Jesus. Ele viu que o dinheiro não era importante. Então ele quis dizer assim: Jesus, eu sou mais ladrão do que todos os ladrão aqui dessa cidade. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que diz assim lá no 9, ó. No 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ali, ele era um publicano que se tornou filho de Abraão, filho de Deus. Jesus, ele pôde fazer aquela transformação na vida de Zaqueu e da casa de Zaqueu,
porque Jesus deixou bem claro que hoje houve a salvação naquela casa. E aí, diz ali, Jesus queria salvação, salvou toda a família de Zaqueu. Irmãos, o Senhor Jesus hoje está falando com nós através dessa palavra. O que Ele está nos ensinando, irmãos e irmãs? Você deve estar pensando. Ele quer dizer que hoje o Senhor Jesus não é amanhã, não é a semana que vem, não é depois da manhã, é hoje que Ele quer entrar na tua casa, meu irmão e minha irmã. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer pousar na tua casa, Ele quer fazer morada. Irmãos, Zaqueu era um ladrão, um corrupto. Jesus pegou Zaqueu para mostrar que para Deus tudo é possível a quem crê. Aqui a palavra de Deus diz no versículo 18, aqui atrás, voltando um pouquinho, 18, capítulo 27, diz ali, ó, capítulo 18, versículo 27. E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus queria mostrar que não interessava um bandido, um ladrão, um corrupto. Ele pegou o pior para mostrar que Ele faz maravilhas de obra na vida de qualquer um, que Ele pode pousar na casa de qualquer um de nós que está aqui hoje. O Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele quer pousar na tua casa. Você tem que crer que se você saiu da sua casa, abriu mão, matou a carne, venceu o frio, porque não está quente, é frio mesmo, para estar aqui hoje, porque Jesus quer pousar na tua casa. Jesus quer ir lá na tua casa e pousar lá. Ele quer fazer uma transformação lá nos teus familiares, no teu filho, na tua filha, no teu esposo, na tua esposa. Jesus hoje, Ele está te dizendo que Ele quer pousar na tua casa. Ai, irmãos e irmãs, será? Eu não sei se eu vou poder. Eu não sei se eu vou poder receber o Senhor Jesus hoje na minha casa. Porque eu não lavei a louça, eu deixei a panela suja, a minha casa eu não varri hoje por causa do frio, eu estou com algumas sujeirinhas, algumas coisinhas que eu não vou poder levar Jesus e receber Jesus lá na minha casa para pousar. Zaqueu não olhou que ele era um corrupto, um ladrão. Zaqueu desceu bem depressa, feliz, alegre, porque se sentiu honrado de Jesus e pousar lá na casa dele. Você tem que crer, meu irmão, que enquanto você está aqui, Jesus está lá na sua casa trabalhando a teu favor. Porque um dia eu estava sentada ali na segunda cadeira ali, ó, onde está a irmã Regina, e o anjo da igreja disse assim: irmãos, enquanto vocês estão aqui, Deus está trabalhando lá a teu favor. E eu segurei aquela palavra e criei. E sei que é verdade, porque enquanto eu estou aqui, na presença de Deus, Deus está lá guardando, vigiando, dando livramento para os meus familiares. Você tem que crer que Deus é misericordioso para libertar um familiar que seja do álcool. Ai, irmãos, por que tu está dizendo isso? Porque Deus já fez isso na minha vida. Porque eu já tive um esposo que vivia dia e noite alcoolizado, me incomodando, dizendo que ia me matar. E eu consegui, como 9 meses de joelho, orando, jejuando e crendo que Deus podia transformar a vida dele. E transformou. É da casa para o serviço, do serviço para casa. Deus pode transformar aquele esposo que está na jogatina. Conheço pessoas que saem de casa com jaquetas boas, bem vestidas, e voltam para casa de camisa. Ué, mas o que aconteceu com a roupa dele? Vendeu nos brechó, nas coisas para gastar na jogatina. Eu conheço.
Conheço pessoas como meu sobrinho, que um dia teve nas drogas com as pernas cortadas, tudo de facão, e eu me grudei a orar, e jejuar, e pedir a misericórdia dele. Hoje em dia está ele, leva as filhinhas na igreja, abençoado lá, como ele diz. Então Deus, essa transformação que ele fez na vida de Zaqueu, ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. Se nós temos que preparar o nosso coração. Hoje em dia, a casa que Jesus quer morar é o templo. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. Jesus quer morar hoje na nossa casa. Sim, onde é que é a nossa casa? Aqui. O templo do Espírito Santo, Jesus quer morar aqui dentro. Ah, irmãozinho, mas como é que ele vai morar ali? Eu estou com um monte de coisa ali, eu murmuro, eu tenho um monte de mentirinha ali para ser tirada, vira e mexe, eu já me irrito, brigo e rogo praga lá para aquele vizinho, eu já brigo e já olho atravessado para o meu esposo, já passo a mão na minha roupa de cama e durmo no outro quarto. E, irmãzinha, eu não vou, eu acho que Jesus não vai querer ir para ali entrar. Mas Jesus, Ele está dizendo que Ele quer morar na tua casa. Se Ele quer habitar no teu coração, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para entrar dentro do coração e arrancar tudo que está ali. Se você deixar, se você fazer que nem o Zaqueu. Zaqueu ficou muito feliz, olha, faça um banquete aí para Jesus, ele disse. Porque tinha muitos empregados. Eu quero o melhor, hein? O melhor para Jesus. E Jesus quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer morar numa suíte, que é o teu coração. Mas você tem que receber Ele. Não adianta nós sairmos da nossa casa para ouvir o que Jesus tem para nos falar e sair daqui do mesmo jeito. E Ele está dizendo hoje que Ele quer habitar na tua casa, então Ele quer habitar no teu coração. E Ele é misericordioso para ir lá e tirar aquele filho das drogas, aquele marido alcoólatra. Deus, só Ele pode fazer a obra. Tudo é possível para Ele. Para quem levantou um morto há 4 dias, uma pessoa usando droga, um vício, não é nada. Libertar uma pessoa, a pessoa tem que querer. O Zaqueu, ele estava com muita vontade de receber Jesus, de conhecer Jesus. E na medida que ele via Jesus não disse: ó Zaqueu, eu vou posar na tua casa, mas já estou sabendo que tu é corrupto, tu é ladrão, tu é isto, aquilo. Não. Jesus só disse: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou posar na tua casa. E o que Jesus diz ali no 9? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não está aqui para buscar aquele puro, aquele são. Jesus veio buscar os doentes, os perdidos. É para isso que Deus enviou ele, o Pai dele. Enviou para ele resgatar. Somos falhos, somos pecadores, sim. Cometemos iniquidade, sim. Mas Jesus é misericordioso para entrar dentro do nosso coração e arrancar tudo que não agrada a Ele dali. Mas quando nós aceitar receber Jesus. Quando nós aceitar que Ele entre e faça uma transformação ali. Este sim, é o Senhor Jesus. Esse é o nosso Pai. Se Ele fez a transformação na nossa casa, Ele pode fazer nos nossos familiares. Ele não é um Deus para que minta. Se Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é porque é nós e a nossa casa.
Ele veio lá, a mulher dele não era convertida, do Zaqueu, a família dele não era. Mas o que ele disse? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, filho de Deus. Era um publicano, ladrão, corrupto, agora estava sendo transformado em filho de Abraão, em filho de Deus. Nós temos o nosso coração, abrimos o nosso coração para receber o Senhor Jesus. Zaqueu recebeu, não conhecia ele, se apaixonou, se encantou, se maravilhou quando viu Jesus. Quando Zaqueu subiu na árvore, ele era um Zaqueu, o corrupto e o ladrão. Quando Zaqueu, Jesus disse, desce da árvore, já não era mais o Zaqueu, corrupto e ladrão. Ele já estava lá em cima, ele teve entendimento do quanto ele era ruim, o quanto ele fazia mal para as pessoas. Ele não queria ser mais assim. E Deus pegou ele, porque ele era o pior que tinha ali, o pior. Ele era chefe dos publicanos, então ele era mais ladrão do que todos ladrão. Hoje o Senhor Jesus quer ir pousar na tua casa. Ele quer que você receba Ele no teu coração. Se existe algo que está impedindo dele entrar, limpa, arranca, varre, faz como se faz da casa. Arranca tudo, varre tudo, toda a sujeirinha dali. Se tem alguma murmuração, algum pecado, alguma mentira, alguém que já rogou praga para alguém, pede perdão para Deus, pede perdão para aquela pessoa que você desejou mal. Nunca deite, meu irmão e minha irmã, eu sempre digo, com teu esposo, com a tua esposa, bravo. Se você se irou, se irritou, somos carne, somos falhos, mas pede perdão, faz as pazes antes de anoitecer, antes de você dividir a própria cama com ele. Você nunca fica ali irado, se deitar irado e amanhecer irado, aquilo ali vai entrando no coração. O Senhor Jesus, Ele quer entrar e pousar na tua casa para levar a luz. E aonde Ele leva a luz, as trevas não permanecem. Não permanecem. Ele está entrando ali, Ele está levando a luz para ti, automaticamente tu vai levar luz até lá, aqueles teus familiares. Porque se você recebeu a luz, você vai simplesmente levar a luz. Mas se você deixar as trevas dominar o teu coração, você vai levar as trevas para a tua casa. E como os familiares vão se converter? Como você vai conseguir vencer e ganhar eles para Jesus? Amém, irmãos? Então hoje o Senhor Jesus quer entrar em teu coração, mas Ele quer que você receba Ele, que você arranque tudo daí o que não te agrada, tudo, não deixa nada, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, tudo. Zaqueu, ele se considerava mais ladrão do que todos ladrão. Ele disse, se alguém vir em mim e dizer que eu estou defraudando alguém, eu pago 4 vezes mais e dou a metade do que eu tenho para os pobres, ele falou. E outra coisa, ele não precisava nem dar aquele 4 vezes mais, porque ele só fazia, ele roubava, ele desviava dinheiro de um lugar para o outro. Se fosse na casa dele, não ia ter lá uma geladeira, um fogão, uma TV, alguma coisa que ele roubou, não tinha nada. Porque como é que ia provar que o dinheiro era de quem era aquele dinheiro? Se ele pegava e desviava o dinheiro. Mas ele mesmo caiu em si, ele mesmo viu que aquela vida que ele levava não era boa. E esse desejo dele conhecer Jesus, esse desejo dele receber o Senhor Jesus, fez a diferença na vida dele. Jesus entrou e levou salvação, não era só para ele. Diz ali que a salvação era para a casa dele.
Jesus entrou e fez morada em toda a casa ali, ó. Não foi só na vida de Zaqueu, amém, irmãos? Quem entendeu essa palavra, faz assim para a irmã Silvia. Então, fica de pé se você pode, vamos orar. Boa noite aos irmãos que nos assistem, Deus abençoe a todos.